Essa noite é uma noite onde nós ensinamos um pouco da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz crescer em graça e conhecimento. Amém? Então nós precisamos sim crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também precisamos conhecer a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos traz liberdade, a Palavra de Deus nos reposiciona, e nós podemos viver o sobrenatural através da Palavra de Deus. Amém? Semana passada nós falamos um pouco aqui sobre a música e o ministério profético, né? Foi muito importante. Eu creio assim que você que não viu, né? Vai lá na nossa rede social, IBI Tapejara, nós temos lá o nosso culto de quarta-feira, então que está lá no YouTube, você pode assistir, né? E hoje nós queremos continuar então falando sobre Naamã e a cura da sua lepra, né? Também aqui nós vamos estar falando sobre o ministério profético, né? Estamos nessa série falando sobre o ministério profético. Nós começamos então, ainda no ano passado, né, nos princípios elementares da doutrina de Cristo, e entre as doutrinas elementares, então vem também o ministério profético. Então semana passada falamos sobre a música e os profetas, e hoje nós queremos falar sobre o profeta Eliseu e a cura de Naamã. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai ser um pouquinho extensa a leitura, mas eu creio que é importante a gente ler para nós podermos conhecer. Quem conhece já a história de Naamã, quem não conhece, vai conhecer hoje. A palavra de Deus diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Né? Então a gente já vai começar aqui desmistificando algumas coisas. Aqui a palavra de Deus no 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai começar contando a história de Naamã. E Naamã, queridos, era um príncipe, então, dos exércitos da Síria, era um comandante do exército da Síria, e a palavra de Deus, eu acho tão importante, porque embora a Síria, eles fossem idólatras, e eles cultuavam um Deus chamado Rimon, nós sabemos que a palavra de Deus vai afirmar que o Senhor havia usado Naamã para ganhar muitas batalhas para o rei da Síria. Nós vamos ver depois em outros textos, onde o próprio Deus está dizendo, né? Ciro, meu servo, ele vai fazer tudo aquilo que eu mandar. Então, queridos, nós precisamos entender que até muitas vezes, quando nós imaginamos que Deus não está em alguns negócios, Deus está lá. A palavra é muito enfática, mesmo que eles fossem adoradores do Deus Rimon, a palavra de Deus vai dizer que quem havia dado vitória nas batalhas era o Senhor. Amém? Próximo versículo 2 diz o seguinte: tropas saíram da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina, diga comigo, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei. Olha aí, tem eco. Eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata. Diga comigo, 340 quilos de prata. 72 quilos de ouro. E 10 mudas de roupa. Olha aí, ó. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou a sua roupa como sinal de medo e disse: por acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu
curá-lo da sua lepra. Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, diga comigo, um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne sairá restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Por acaso, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que esses rios da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-te e você ficará limpo. Amém? É um texto um pouco extenso, mas é importante, queridos, nós entendermos, porque não podemos ler um texto sem entendermos o contexto disso. A palavra de Deus, então, começa dizendo que o Senhor havia dado muitas vitórias através da vida de Naamã para o rei da Síria. Mas essas vitórias, queridos, aconteceram, pela vontade de Deus. Porém, a palavra de Deus vai nos mostrar agora aqui o personagem-chave deste texto, que é Naamã. E Naamã vai deixar muito claro que, embora ele fosse um comandante do rei da Síria, ele era um leproso. Como leproso, queridos, nós sabemos que ele estava debaixo de uma capa, ele estava debaixo de uma roupa. Debaixo da sua roupa, queridos, as pessoas do lado de fora não enxergavam a sua lepra. Mas somente aqueles que estavam dentro da sua casa podiam enxergar. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que numa das batalhas, e uma delas foi contra Israel, eles sequestraram, eles levaram consigo cativas uma menina que foi tirada da sua casa, do meio da sua parentela, e foi levada como escrava para a casa de Naamã. Mas o que eu quero chamar a atenção, queridos, é o posicionamento desta menina. Esta menina, mesmo sendo cativa, mesmo estando trabalhando como escrava, ela não deixou de dar o testemunho do Deus que ela servia. E nesse testemunho, ela declara dizendo: se o meu Senhor estivesse na terra de Israel, com certeza ele seria curado. E a minha pergunta esta noite é: qual é a impossibilidade que nós temos de falar neste Deus tão glorioso? De testificar, de testemunhar o que Deus já tem feito na nossa vida. Aquela menina era uma testemunha do que Deus podia fazer. Aquela menina confiava que se o seu Senhor, se Naamã fosse até Israel, ele não sairia dali sem uma resposta. Eu não sei quando você convida alguém para vir à casa de Deus, para vir à igreja, qual é o tipo de convite que você faz. Meu pai, quando ainda era muito moço, eu gosto de contar as histórias do meu pai, né? Meu pai, quando ainda era muito moço, ele foi convidado por um jovem que participava da nossa igreja, lá na cidade de Rio Grande. E aí a convite foi o seguinte: vamos lá no grupo de jovem, porque tem umas meninas que cantam bonito, que tocam bonito, é uma maravilha, uma jovem bonita, né? E diz que a primeira coisa que meu pai perguntou: mas elas namoram o ímpio? Elas não namoram, mas é legal, grupo de jovem é bom, as meninas bonitas, né? Só que tem muita gente, queridos, que tira o foco do que verdadeiramente é cultuar a Deus.
Eu não sei qual, né? Agora aqui né, tá o grupo de jovens, né? Como é que é a forma que vocês fazem para evangelizar? Será que vocês também não estão como aquele amigo do meu pai, né? Vamos lá que as meninas são bonitas, os piás são 10, né? Toco bonito. Ou será que você tem chegado para aquele teu colega na escola, tem chegado para aquele teu amigo e tem dito, vai no grupo de jovens porque Deus vai mudar a tua vida? Ah, meu Deus. Essa é a certeza, queridos, que nós temos. Nós servimos a um Deus que transforma ambientes, nós servimos a um Deus que cura, né, as enfermidades, nós servimos a um Deus que restaura relacionamentos. Só que, queridos, eu entendo que a lepra era só a ponta do iceberg na vida de Naamã. Porque o problema maior na vida de Naamã e precisava ser tratado era algo que a gente não percebe, mas que muitos de nós carrega. Pergunta qual é, pastor? É o orgulho. Naamã era alguém que carregava sobre si o orgulho. A sua posição o colocava em um lugar de orgulho. As batalhas que ele firmou contra outros povos, as vitórias que ele teve, isso transformou o coração de Naamã em um coração orgulhoso. Alguém que se orgulhava quem era, alguém que se orgulhava das suas patentes, alguém que se orgulhava do uniforme que se vestia, mas alguém que se escondia atrás do uniforme. Porque atrás daquele uniforme de general da Síria havia um homem leproso. Atrás daquele uniforme do general da Síria havia um homem que estava desenganado. Havia um homem que estava à beira da morte. Havia um homem que quando tirava as faixas do seu corpo e entregava para a escrava lavar, a própria escrava dizia, eu tenho que ajeitar uma forma desse rapaz ser curado, porque eu não aguento mais lavar essas faixas imundas. Aleluia! Queridos, nós precisamos entender que nós temos a resposta. Só que para Naamã, queridos, antes de ele ser curado da sua lepra, ele precisava ser curado do seu orgulho. Ele precisava ser transformado pela presença de Deus na sua vida. E o primeiro mergulho, queridos, que eu quero falar, né, primeiro mergulho de Naamã é ouvir a voz de uma menina que é escrava dentro da sua casa. Deus já começou o processo de Naamã dentro de casa. Diga comigo, Deus já começou o tratamento do orgulho de Naamã dentro de casa. Um general do exército que precisa ouvir uma menina de Israel. Um general do exército que precisa acatar um conselho de uma menina de Israel. Ali já foi o primeiro mergulho que ele precisou. Agora, queridos, nós precisamos entender que Naamã, nessa posição de orgulho, nessa posição de autoridade, ele entende que ele não pode chegar a Israel, pedir um favor para Israel. Porque pedir um favor para Israel ia ferir ainda mais o seu orgulho. Então ele precisa levar uma recompensa. Diga comigo, ele precisa levar uma recompensa. E essa recompensa não é pequena, queridos. Olha aqui no versículo 6. Ele levou também uma carta do rei. Vamos pegar um pouco antes aqui, que nós lemos. Nós lemos um pouquinho aqui da recompensa. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo, olha aqui, ó. Não foi o rei que mandou ele levar nada. O rei tinha dito que iria mandar o quê? Uma carta. O rei disse que ia mandar o quê? Uma carta. Mas agora o que ele levou consigo? A Bíblia diz que ele levou consigo 340 quilos de prata. Já dá uma endireitadinha na igreja, né? Olha aqui o que mais que ele levou. 72 quilos de ouro. Quanto é que está a grama do ouro hoje? 100 e lá vai todas? Hã? Oi? 670 já está a grama do ouro. Olha como eu estou desatualizado.
Hã? A grama, queridos. Olha aqui, ó, o que diz aqui, ó. Ele levou 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Sabe? É aquela pessoa que vai na igreja, mas ela quer comprar a bênção. Quanto é que custa a bênção? Queridos, a bênção não tem preço, queridos. Aleluia! Mas vamos seguir, vamos continuar. Ele, não vou chegar de mão vazia, vou levar alguma coisa. Queridos, isso mostra o quanto ele era orgulhoso, isso demonstra que ele não queria chegar de qualquer maneira, ele queria já chegar com imponência diante do rei, do rei de Israel. Aí diz a palavra do Senhor, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou a sua roupa e disse, por acaso eu sou Deus, que posso dar vida, eu posso tirar a vida. Mas aí o ministério profético ouviu. Aleluia. Diga para mim, o ministério profético tem o poder de ouvir. E a Bíblia diz que quando Eliseu soube que ele rasgou as suas vestes, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, disse, diga para ele vir aqui em casa. Aleluia. Aleluia. Queridos, o ministério profético conhece o seu Deus. O ministério profético conhece a quem ele serve. E aí a palavra do Senhor vai dizer que agora ele vai. E agora, queridos, eu quero tratar um outro assunto, a tua expectativa. Diga comigo, Deus precisa tratar a minha expectativa. Sabe, tem gente que vem no culto e ele tem uma expectativa do culto. Ah, mas se o pastor fizer assim. Ah, mas se o irmão me colocar as mãos. Ah, mas se... Queridos, tire a tua expectativa nas coisas, coloque a tua expectativa nele. Tire as tuas expectativas nas coisas, no culto. Coloque a tua expectativa no Deus que está sendo celebrado no culto, no Pai Celestial que está sendo celebrado no culto. Ele chegou com uma expectativa na casa de Eliseu, porque quando o rei disse que não podia ajudá-lo, agora alguém se apresenta e diz, manda ele vir aqui, porque ele vai ver que existe Deus em Israel. Ele vai experienciar, ele vai comprovar, queridos. É isso que as pessoas precisam, experienciar e comprovar. Mas não é como você quer, é como ele quer. O grande problema das pessoas nos dias de hoje é a sua expectativa de como será. E Naamã não era diferente. Agora a palavra de Deus diz que quando ele chega com aquela caravana, aquela imponência, né, carros, cavalos, as ofertas, Eliseu nem o recebe. Eliseu manda o menino, diga comigo mais uma vez. Antes era a menina, agora é o menino. Primeiro ele teve que ouvir a menina. Agora ele precisa ouvir o moço do profeta, o menino. E o menino chega para Naamã e diz, olha, o meu Senhor disse que é para você ir no Jordão e mergulhar 7 vezes que você vai ficar puro da sua lepra. Você vai ficar limpo da sua lepra. Fica só imaginando, queridos. Imagine, né, um juiz de direito. Imagine nos dias de hoje, um general mesmo do exército do Brasil, chegando aqui na igreja e o pastor não recebe. Sabe, tem gente que às vezes eu falo, né, viu, olha, eu não consigo visitar você essa semana. Será que, de repente, não podia ir um outro pastor da nossa igreja? Não, pastor, tem que ser o senhor. Veja a expectativa das pessoas, queridos. O mesmo Deus que age na minha vida é o mesmo Deus que age na vida do pastor Rodrigo, é o mesmo Deus que age na vida do pastor Mateus. Amém? Então, receba, que a diferença é de que maneira você recebe o ministério profético. A Bíblia diz que se você receber um profeta, receberá o galardão do profeta. Amém?
Então, receba as pessoas que te são enviadas, né? Não fique escolhendo. Talvez se você escolher, você vai ter que esperar alguns meses. Amém? Mas a gente precisa entender isso. Não é quem está indo, mas é o Deus que está indo através daquela pessoa. Então Deus, ele age, queridos, através de todos aqueles que se colocam diante dele. Ele tem uma expectativa, aquela expectativa, e ele declara aqui, né, para os seus. Ele diz, eu pensava, olha aqui, ó, versículo 11. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do seu Deus. Não, fica só imaginando a expectativa desse homem, né? Invocaria o seu Deus, passaria a mão no lugar da minha lepra. E aí sabe o que ele faz? Manda um menino lá e diz, viu? Vai lá e toma um banho. Sabe? Às vezes Deus, querido, ele faz essas coisas conosco. Outro dia eu falava aqui, né, sobre Jesus. Jesus é a mulher sírio-fenícia. Mulher sírio-fenícia achava que tinha ingresso VIP, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus estava instruindo os seus discípulos, Jesus estava falando para a multidão, a mulher sai cortando fila, furando fila, entrando, achando que estava com o ingressozinho lá, VIP lá do Beto Carreiro World, que fura a fila de todo mundo, né? Aí invadindo, passando na frente de todo mundo, aí chega diante de Jesus. Ela tinha uma necessidade, queridos? Claro que ela tinha. Mas os outros também não tinham? Também tinham. E como que Jesus iria tratar isso indiferente? Aí Jesus chega e prova a fé dela. Mais ou menos aquilo que Eliseu fez com Naamã. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Já pensou hoje o pastor falar isso para você? Será que fica alguém na igreja? Mas essa foi a mensagem de Jesus. E a mulher, naquele momento, ela se prostrou diante do Senhor e diz, mas até os cachorros comem dos farelos que caem da mesa. Ah, meu Deus. Ali ela ganhou o coração de Jesus. E aí Jesus disse, eu não vi uma fé como essa aqui na terra de Israel. Sabe? Às vezes, queridos, Deus, ele nos confronta. Às vezes, Jesus, ele precisa nos confrontar para ver até onde vai a nossa fé. Né? A gente acha que está com o ingressinho VIP, está querendo passar na frente de todo mundo, está querendo... E a minha bênção, pastor? Não, queridos, a tua bênção virá no momento certo, no momento que nós aprendemos que o nosso orgulho precisa ser quebrado. Amém? Então, o primeiro mergulho de Naamã foi ouvir a instrução da menina. O segundo mergulho do Naamã é não ser recebido pelo profeta, mas pelo moço do profeta. Ali já estava, antes mesmo de ele fazer o ato profético, que era ir até as águas, Deus já estava tratando ele anteriormente. Já estava preparando o coração de Naamã. E agora, o que diz a palavra de Deus? Diz que ele sai da presença ali da casa de Eliseu e ele diz, eu vou embora para casa. Porque eu imaginei que ele iria me receber de uma maneira diferente. Agora a Bíblia diz que quando ele está indo, agora o seu exército, os seus subordinados queridos, é mais uma cadeia que precisa cair das mãos de Naamã. Ouvir o seu exército dar conselho para o general. O soldado dá conselho para o general. Mas foi isso que Deus permitiu. E os soldados chegaram para ele e dissessem, meu pai, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria? Claro que eu faria. Mas ele te pediu tão pouco. É só mergulhar. Então, o terceiro mergulho de Naamã já aconteceu antes de chegar nas águas, queridos. Que era receber agora um conselho de um subordinado, receber um conselho, né, de alguém que estava abaixo da sua hierarquia. Quantos de nós, queridos, muitas vezes perde a bênção,
Porque nós não estamos dispostos a ouvir um conselho de uma irmã simples, de um irmão simples. Às vezes a nossa resposta nem está na palavra do pastor, naquele culto. Às vezes a resposta está num abraço de um irmão. Às vezes a resposta está ali numa palavra profética de alguém que está no culto naquela noite, numa conversa, num sofá. Aleluia! Então, nós não devemos menosprezar as pequenas coisas. O Senhor estava ensinando aqui para Naamã, não menospreze as pequenas coisas. Você já foi provado pela menina, já foi provado pelo menino, agora você vai ser provado pelo teu exército. Em ouvir aquilo que o teu exército está dizendo. E eu anotei aqui o quarto, queridos. Permitir-se a expor a sua lepra. Meu Deus. Meu Deus. Sabe? Entrar em um lugar de vulnerabilidade. Diga comigo, eu preciso entrar em um lugar de vulnerabilidade. Nós viemos de uma escola pastoral, queridos, graças a Deus eu já me libertei disso. Onde na minha escola pastoral que eu me formei, eles diziam, você não pode compartilhar as coisas da tua casa com qualquer pessoa. Não, você precisa procurar alguém que esteja acima de você, um pastor de outra cidade, para que você possa ser vulnerável, para que você possa falar daquilo que está acontecendo no teu coração. Você não pode abrir essas coisas para a igreja. Graças a Deus que Deus me tirou desse lugar de religiosidade. Mas eu acho que ser vulnerável até demais. A gente abre o verbo e expõe, queridos. E isso sempre foi. Desde quando nós começamos a fazer igreja. Né? Desde quando nós começamos, e eu confesso para vocês que isso não acontecia nos primeiros anos, porque eu venho dessa escola, onde nós precisávamos procurar alguém que estivesse acima de nós para abrir o coração. Mas, querido, se eu não confiar em você, se eu não confiar na igreja que eu presido, em quem eu posso confiar? Vai ter falação, vai ter fofoca? Vai ter, queridos. Mas esse é o lugar de ser vulnerável. É nisso que nós crescemos. Agora você imagina Naamã, aquele homem imponente, vestido com a sua farda, com os seus brasões, de quem já lutou muitas batalhas e venceu. E ele chega diante do Rio Jordão, um rio que ele mesmo diz que é um rio barrento, um rio que não é legal, e ele começa a tirar a sua farda. E aqueles homens que nunca viram o seu Senhor despido daquela farda, começam a ver as vulnerabilidades dele, começam a ver o seu corpo cheio de feridas, começam a ver que por trás daquele homem forte que sempre esteve na frente da batalha, existe um ser humano. Existe uma pessoa vulnerável. Existe alguém que pode abrir ali a sua vida e mostrar. E foi isso que Naamã precisou fazer. Despir-se diante de todo o seu exército. Despir-se diante de todos os que o acompanhavam naquela caravana, queridos. E aí você fica imaginando. E agora? Agora o que é que eu faço? Agora sim você vai fazer o ato profético. Porque o rio, queridos, é só o ato profético. E o rio também, queridos, fala sobre confiança na palavra que você recebeu. Confiança na palavra que você recebeu. E aí está mais um mergulho, né? Nós falamos então sobre o quarto mergulho, que é entrar nesse lugar de vulnerabilidade. Não existe libertação sem ser vulnerável, queridos. Sabe? A Bíblia diz o seguinte, se nós pecarmos, Deus nos perdoa. Mas se nós confessarmos, nós somos curados. Então existe uma diferença, queridos, entre pedir perdão a Deus e ser curado, e ser livre, né, do que confessar e agora sim ser curado. Ele precisou se colocar no lugar de vulnerabilidade. Agora você imagina, um homem, né, como eu falei aqui, um general
entrando nas águas do Rio Jordão para mergulhar 7 vezes. Mergulhou a primeira, voltou para cima. E aí? Tudo igual. Segunda, tudo igual. Então, queridos, eu creio que o 6º mergulho de Naamã, né? Quer dizer, o 5º mergulho de Naamã era mergulhar as 7 vezes. Deixar de lado a sua reputação, deixar de lado tudo aquilo que ele representava e mergulhar 7 vezes naquele rio lamacento. E foi a primeira, e foi a segunda, e foi a terceira, e foi a quarta, e foi a quinta, e foi a sexta. E a Bíblia diz que na 7ª vez que ele desceu e quando ele retornou das águas, a sua pele estava como uma pele de criança. Aleluia, aleluia. Queridos, isso nos demonstra a obediência, o quanto nós temos sido obedientes à palavra profética. E eu falava hoje ainda, quando eu fui fazer uma visita numa loja, e aí eu dizia que quando eu vim para Tapejar, o que você tinha, pastor? Eu tinha uma palavra. Eu não tinha segurança de nada, eu não tinha emprego. O que você tinha, pastor? Eu tinha uma palavra que era para mim estar aqui. Nós saímos, né, a Karen, alguns irmãos aqui, né, o Moacir, a Lu, entre outros aqui, estiveram na transição quando nós saímos, né, lá da nossa salinha comercial, bem pequena, para nós irmos para o pavilhão aqui. O que você tinha, pastor? Eu tinha uma palavra. E o que mais? Eu tinha R$2.000 de um brechó. Não era nem dinheiro de dízimo. Nós tínhamos R$2.000 que um cunhado meu tinha fechado uma loja e deu algumas roupas para nós vender. E a gente conseguiu arrecadar, né, R$3.000, R$1.000 nós terminamos de acrescentar o aluguel para pagar a nossa sala, que nós estávamos lá, e sobrou 2. E Deus mandou nós vir para cá. Chegamos aqui, esse pavilhão estava caindo. Né? Era telhado para arrumar, era paredes para pintar, era toda essa estrutura para retirar, fazer altar, fazer. Gastamos 36 mil em 30 dias, queridos. Como é que vocês pagaram, pastor? Em suaves prestações, mas com o dinheiro de Deus. Não precisamos tirar nada do bolso. Não sobrou e nem faltou. Foi tudo no tempo perfeito. Né? Não atrasamos uma prestação. Né? Tudo aconteceu no tempo de Deus. Mas por quê, pastor? Porque nós tínhamos uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo, querido. Se você tem uma palavra, você tem tudo. A palavra de Deus vai dizer que tudo foi criado através da palavra poderosa. Por isso, nós não podemos, gente, ficar lançando palavras ao vento. Nós não podemos ficar... O que dá mais ibope nos dias de hoje, gente? O que dá mais ibope é falar de feridas. Mas a Bíblia diz que você precisa sim visualizar as feridas, você precisa talvez até confessar as feridas para alguém, mas você precisa declarar o que você ainda não vê. A tua mensagem, aquilo que sai da tua boca pode mudar o teu futuro. O que você tem, pastor? Eu tenho uma palavra. Amém? O que você tem para a tua empresa? Eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra. E sobre esta palavra, Deus vai fazer que as coisas aconteçam na sua vida. Naamã mergulha 7 vezes. Ao levantar-se desses mergulhos, ele agora está limpo. E aí então a palavra de Deus diz o seguinte. Porém ele respondeu, olha aqui, ó, versículo 15. Depois de ele ter se banhado no rio, amém? Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo,
Porém, ele respondeu, o que que Eliseu respondeu? Olha aqui. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Esse é o ministério profético, queridos. Sabe? Aquele cara que cobra para fazer uma adivinhação, queridos, esse é feiticeiro, não é ministério profético. Ministério profético libera a palavra, ele sabe que isso não é seu. Ele sabe que essa recompensa não é dele. Que quem fez o milagre não foi ele. Ele só foi aquele que transmitiu a palavra poderosa do Senhor. Amém? Então nós precisamos curar isso de dentro de muitas igrejas. Precisamos entender que a bênção não tem preço. A bênção não tem preço. Como eu posso cobrar de algo que eu recebi do Senhor e que não tem preço, mas que tem valor? Vou dizer de novo, a bênção não tem preço, a bênção tem valor. E esse valor é um valor eterno. Amém? Agora, ele diz o seguinte: se você não quer, então peço que seja permitido que este seu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá sacrifício nem holocausto a outro Deus, a não ser ao Senhor. Sabe o que ia impedir a conversão de Naamã? Se ele tivesse pagado pela bênção. Aí todo o processo para quebrar o orgulho de Naamã voltaria de novo. Eu fui a Israel, eu fui curado, mas eu paguei pela minha bênção. Estou certo ou estou errado? Agora, Deus conhecia o coração de Naamã. E Deus disse para o profeta, nós não queremos nada. Aleluia. Nós não ficaremos com nada. Este precisa ser o posicionamento, queridos. Hoje tem muita gente que faz campanha, sabe por quê? Porque ele quer pagar pela bênção e não quer ficar devendo obrigação para ninguém. Vou dizer de novo. Sabe por que as pessoas fazem campanha hoje? Porque fazer campanha, queridos, é não ter compromisso com o Senhor. Eles têm compromisso consigo mesmo. Vou fazer uma campanha de 7 dias nessa igreja, porque Deus vai me abençoar. Ou seja, eu estou pagando, através do meu sacrifício de 27 semanas, pela bênção. E a partir daí, não há conversão no coração das pessoas. As pessoas já pagaram pela bênção. Então elas não precisam se converter. Queridos, nós somos uma igreja que não cobramos a bênção. Amém? Que não fazemos campanhas. Mas nós queremos que você se converta de todo o coração. Amém? E para isso nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Rimon, queridos, que era o Deus que trovejava, o Deus dos sírios, era como o Deus dos relâmpagos, o Deus dos trovões, é Ele que fecunda a terra, é um Deus cheio de empáfia e orgulho. Deus precisava quebrar do coração de Naamã, o Deus a quem ele servia, e mostrar que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Não há outro Deus a não ser o nosso Senhor. Amém? E por isso Deus precisou usar todas estas coisas. Amém? Para que ele pudesse se converter de todo o coração. E olha mais, o que ele vai falar aqui, ele diz: mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa, quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo. E Eliseu disse, sabe o que para ele? Vai em paz. Por quê, queridos? Porque agora o coração de Naamã já não estava mais, aquilo para ele não passava mais de uma estátua. O coração de Naamã não estava mais em Rimon, o coração de Naamã agora estava em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. A igreja começa a se converter lá em Corinto. Nós sabemos que Atenas
outras cidades, todo o comércio rodava dentro dos templos pagãos. E então, o apóstolo Paulo precisa dizer para a igreja o que são os deuses deles. Para nós não são nada. Vão lá, façam os negócios de vocês, entrem no tempo que tiver que entrar, porque para vocês isso não é mais nada. Era isso, queridos, que aqui Naamã estava declarando para o profeta: eu vou estar junto com o rei, eu preciso estar, eu sou um empregado. Eu sou um servo, eu vou ter que estar junto com o meu rei, na presença de Rimon, e no momento que estiver acontecendo, né, a liturgia, eu vou ter que me prostrar diante de Rimon, mas o meu coração não está mais lá. Porque não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Sabe, Deus precisa quebrar, primeiro, né, dentro de nós, essa questão de que achar que nós podemos pagar pela bênção. Amém? Nós nunca poderemos pagar, queridos. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Agora, o que Deus está esperando de nós é que nós venhamos a renunciar Rinom. Nós venhamos a renunciar as coisas do passado. Eu preguei aqui domingo ainda, renuncie essas coisas, renuncie o teu passado, conecte-se com o Senhor, é Ele o dono da bênção, não há outro Deus a não ser o nosso, aquele que não se manifesta através de uma imagem de escultura, aquele que não se manifesta através de um amuleto de fé. Sabe? Eu me indigno, queridos, aleluia, mas é uma indignação santa, com algumas congregações que vai lá e tira o Santo Expedito da geladeira e bota um Salmo 91. Aí ele vai lá e tira a santinha lá do capitel, e aí ele coloca lá o fruto do Espírito, uma árvore com os frutos. A Arca da Aliança. Queridos, não precisa disso. Nós servimos a um Deus invisível. Nós servimos um Deus que não é para ser visto, é para ser sentido. Amém? Nós servimos um Deus que transforma o homem. Um Deus que não pode ser de maneira nenhuma carregada, queridos, porque é Ele que nos carrega. Aleluia! É Ele que nos leva, é Ele que nos conduz. Então, que esta noite nós possamos sair daqui com essa certeza, queridos. Renunciar o orgulho é realmente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, aonde Deus possa tratar as nossas feridas. As nossas feridas, queridos, elas precisam ser expostas. Amém? Sabe, hoje já existe uma tecnologia um pouco melhor, né? Tem alguns curativos a vácuo, né, que são legais. Mas principalmente quando havia queimaduras, qual era a forma, queridos, de você cicatrizar uma queimadura? Deixando exposta, né? Aí tinha gente que não queria, largava o pano, botava a pomada. Só que aí era muito mais demorado para que houvesse a cura. Existem até algumas pomadas que ajudavam, né, na cicatrização. Hoje existe alguns como é que eu falei ali, curativos a vácuo, né? E aí funcionam bem também. Amém? Mas Deus, ele usa de coisas naturais para mostrar as coisas espirituais. Se um curativo de queimadura, um curativo precisa estar exposto para cicatrizar, para criar a casca, né? Até um machucado que a gente faz aí, né? Tropeça, precisa estar exposto para criar, né? Ali vírus anticorpos e fazer o trabalho que é necessário fazer. Da mesma forma, queridos, na nossa alma e no nosso espírito, nós precisamos expor. Precisamos mostrar para o Senhor. Precisamos quebrar o nosso orgulho e declarar: Senhor, eu preciso de você. Está aqui as minhas feridas. Eu entrego as minhas feridas. Eu entrego as minhas dores. Eu confesso que eu fui falho nisso ou naquilo e eu coloco diante do Senhor. Amém?